Eu me arrependo de não ter tirado a carta no Brasil. Claro que a gente nunca pensa que as coisas vão dar errado. Hoje em dia já não é um luxo. Sim, gente, pra quem tem filhos eu nem digo, porque mesmo que você planeje, gente, isso não é tão rápido assim. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse canal eu falo sobre a vida em Portugal, maternidade e também um pouco do meu dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e também dá like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E já peço desculpa pelo áudio desse vídeo, que eu tô sem microfone, tá sem bateria, já vi agora, mas espero que vocês consigam compreender bem. Estou aqui no quarto do meu filho, por isso que tem aqui o ursinho, enfim. E bora lá pro vídeo. Gente, hoje eu vim trazer o tema da carta de condução. Eu tenho um vídeo mais antigo, acho que de uns 2 anos atrás, falando de como foi o meu processo para tirar a carta de condução, né? Não foi rápido, não foi fácil, não foi barato. Mas os detalhes, assim, eu falei nesse vídeo e surgiram várias dúvidas, né, das pessoas sobre como realmente era isso, né, e tal. Eu vejo que é um tema que não é muito falado, sabe? Que eu acho que, assim, quando se chega em Portugal, as pessoas nunca falam sobre tirar a carta de condução como se fosse algo realmente importante, né? Porque realmente não é a prioridade da maioria das pessoas quando chega aqui, porque se chega aqui você vai tratar da documentação, você vai tratar de arrumar uma casa, né, de arrendar uma casa, de arrumar emprego. Mas por que é importante, gente? Eu me arrependo de não ter tirado a carta no Brasil antes de sair de lá. Porque se você chega aqui e se você não morar nos grandes centros, por exemplo, Lisboa, no Porto, sei lá, em Coimbra, né, Aveiro, né, onde tem mais transportes assim, tipo a todo tempo, digamos assim, né, se você não morar nesses lugares, você fica condicionado a empregos que sejam tipo mais perto de você, né? Eu lembro quando eu cheguei no Algarve, né, já faz quase 10 anos, né, já fazem 9 anos, e não tinha muitos transportes na época, sabe? Não sei como é que tá agora, eu não sei se tá assim bom, sabe? Mas os transportes às vezes nem era de hora em hora. Então, como eu cheguei sem dirigir, sem ter carta, eu tive que arrumar emprego que eles forneciam o transporte. Então, eles iam buscar a gente em algumas cidades, né? Iam buscar os trabalhadores em algumas cidades. Mas, para ir até esse lugar onde eles me buscavam, eu tinha que pegar outro transporte. Então eu pegava 2 transportes para ir trabalhar. Eu tinha que sair de casa 2 horas antes do meu horário. Eu ia trabalhar, meu horário começava às 3, das 3 à meia-noite. Eu saía de casa 1 da tarde, gente. Às vezes no sol, o calor do Algarve, gente. Aquele calor que é mais de 40 graus, às vezes. Nossa, gente, meu Deus. E assim, hoje em dia isso não seria viável para mim. Era viável até na época porque eu não tinha filho. Hoje em dia, com filho, não tem como ficar fora de casa, tipo, 15 horas que às vezes eu ficava, sabe? Então, se você vem sem carta de condução e vai morar, por exemplo, às vezes numa aldeia, que é mais barato, que tem a renda mais barata, a renda de 300 euros, você vai ter que ter carta de condução. Então, você fica sujeito a depender, por exemplo, de outra pessoa. Se você vem com o marido e tal, ou você vem com a sua mulher, e só o seu companheiro que dirige, você fica dependendo dele. Isso não é viável quando 2 pessoas trabalham. Até porque quando a pessoa chega e os 2 vão trabalhar, muitas vezes não é no mesmo horário, né? Então, não vai rolar de você conseguir ter a carona da pessoa. Então, eu teria tirado a carta de condução no Brasil se eu soubesse, né? E digamos assim, que você, ok, planeje chegar aqui em Portugal e tirar logo a carta de condução. Mesmo que você planeje, gente, isso não é tão rápido assim, sabe, o processo. Não é tipo, ai, eu quero dirigir mês que vem, eu quero estar dirigindo, então esse mês eu vou começar o processo. Não, gente. O processo não é tão rápido e não depende só de você, por exemplo. Não adianta você, mesmo que você tenha disponibilidade todo dia de fazer aula, as aulas práticas, né, que você tem que fazer obrigatórias, né, que são 32. Mesmo que você tenha essa disponibilidade, pode ser que o instrutor não tenha, que o instrutor não consiga te dar aula todo dia, no horário que você precisa, né, porque provavelmente você vai estar trabalhando e tirando a carta de condução, né. Então você não vai poder fazer qualquer horário, né? E, gente, quando você vai marcar a sua prova, né? Que são 2 provas, a teórica e a prática, também demora um pouco, porque quem trata disso aqui em Portugal é o IMT, que eu acho que no Brasil é o Detran, né? Que cuida das questões relacionadas com carga de condução, trânsito, né, e tal. E, gente, por exemplo, eu quando tirei minhas aulas práticas, né? E eu estava pronta para fazer a prova, eu tive que esperar 2 meses para conseguir fazer a prova, porque eu não tinha vaga, sabe? E não é você que escolhe, eles é que escolhem o dia que você tem que ir. E pronto. Então é assim, mesmo que você chegue aqui e queira tirar, gente, pode ser que demore meses, porque é algo que não vai depender só de você. Se você vier morar em Portugal e souber que vem para Lisboa, para o Porto, ok, você até consegue, sabe, se virar sem carta de condução, mas, por exemplo, às vezes é um emprego que você vai ter que trabalhar de madrugada. Então, às vezes, pronto, o transporte também não vai ser tão eficiente, né, nesse horário, né? Eu acho que assim, que é essencial
E é uma das coisas mais importantes quando você vem para Portugal, é você ter a carta de condução. E claro, né, você não adianta só ter a carta de condução, você tem que também ter um automóvel, né, um carro, uma moto. Aqui, gente, não é caro, você consegue com 400, 500 euros um carro. Claro, não vai ser um carro novo, vai ser um carro velho, mas é um carro que vai te levar para os lugares que você precisa. E, gente, geralmente quando a pessoa chega aqui, ela aceita o trabalho que aparecer, né, porque a gente quer começar a trabalhar logo, né, para começar a ganhar, porque, né, você tá pagando renda, tá pagando contas, então você tem que ganhar, né, tem que entrar dinheiro, né. E você não pode muito escolher, é o que aparecer, mas se você não tiver como ir até o trabalho, é complicado. Eu sei de casos, por exemplo, de casal que veio e só o marido tem carta de condução e só ele consegue trabalhar e a mulher não consegue trabalhar porque não tem trabalho onde eles estão, moram longe de tudo. Então, assim, gente, é complicado, sabe? Porque eu acho que as pessoas não pensam nisso, né? Porque não se fala muito nisso, né? Mas pra mim é das coisas mais importantes. Eu sei quanto impactou na minha vida de início, sabe? E não só de início, porque eu demorei pra conseguir, sabe, minha carta de condução. Eu demorei. Só passei na quarta vez, na quarta prova, eu acho que foi na quarta, na terceira e na quarta, eu acho que foi na quarta. Então, assim, gente, demorou. Então a gente às vezes fica preso no emprego que a gente conseguiu, né? Que a gente consegue ir, né? Às vezes que é mais perto de casa e tal. E não no emprego que a gente quer. Eu não tratei isso como prioridade quando eu cheguei da carta de condução, mas eu acabava dependendo de outras pessoas. E assim, gente, não é só o trabalho, mas é você poder ir até o supermercado, é você poder sair, sabe, passear, se divertir, né? Que isso também é essencial quando você chega aqui, né? Você ter lazer, você se divertir. Assim, gente, pra quem tem filhos, eu nem digo, porque aí sim que você precisa dirigir, gente, porque é muito difícil, sabe? Eu vejo pessoas que têm bebê e que tem que pegar um ônibus e é muito perrengue. Não é impossível, é claro que não é, mas sua vida vai ser muito mais fácil se você tiver um carro e tiver a carta. Então, assim, se eu posso dar uma dica para quem vai vir para Portugal, venha preparado, claro, com documentação, né, com tudo certinho, né, venha legalmente, né, para conseguir trabalhar aqui, morar aqui legalmente, mas venha com carta de condução. Tá, hoje em dia já não é um luxo, isso é o básico, sabe? É como saber inglês. O inglês hoje em dia já não é um luxo, é o básico, sabe? Pra você conseguir um trabalho melhor e tudo. Hoje em dia, eu acho que depois que a gente começa a dirigir, né, a gente não consegue mais se enxergar sem, né? A gente não consegue mais. Depois que a gente se torna independente, né? Que o carro, né, a carta de condução te dá isso, te dá independência. Você já não consegue se enxergar assim, vivendo como antes, sabe? Eu já não consigo me enxergar dependendo de outras pessoas, às vezes tem que levar meu filho no médico, e eu consigo ir sozinha com ele no médico, sabe? Assim, a gente aqui em casa tem um carro, somos eu, meu companheiro e meu filho, e a gente tem um carro, mas é o suficiente, sabe? Porque agora a gente não faz sentido pra gente ter dois carros, mas a gente consegue se virar com o carro, porque os dois têm carta, sabe? Então se eu preciso levar meu filho no médico, preciso comprar alguma coisa, eu consigo sair sem depender de ninguém, gente, isso é maravilhoso. Eu acho que principalmente também para as mulheres, porque a gente vê muitos casos aqui de casal que chega aqui e por algum motivo, né, acaba se separando e normalmente é o marido que vem com a carta de condução e a mulher depende dele e se separam e claro que a gente nunca pensa que as coisas vão dar errado, mas quando a gente vai para outro país, gente, a gente tem que pensar em tudo que pode dar errado, estar prevenido o máximo possível, sabe? Porque mesmo você prevenido, mesmo você, né, fazendo tudo certinho, às vezes as coisas dão errado, porque é normal, né? A vida é assim. Imagina só se você vier sem documentação, sem saber nada, sem se informar, sabe? Ainda muitas pessoas vêm pra cá assim, sabe? Infelizmente. O que acontece é que às vezes elas ficam aqui porque não tem dinheiro mais para voltar pro Brasil, né? Ou tem dinheiro, pede dinheiro emprestado e volta logo em seguida, sabe? Então, assim, se planeje pra vir pra cá, sabe? Portugal é muito bom pra morar, Portugal tem qualidade de vida, sim. Mas se planeje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Me diz aí se vocês têm alguma dúvida sobre tirar a carta de condução aqui. O que vocês acham sobre isso? Se vocês acham importante ou se para vocês não é assim tão importante, se dá para deixar para lá. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!